Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com 2 gols de pênalti, Ponte vence o Guarani no Majestoso e sobe para a segunda colocação do Grupo D. Macaca volta a derrotar o seu maior rival após 2 anos e meio. Com pouco tempo de preparação, Ponte volta a campo já na quarta, contra o Mirassol, fora de casa. Empate do Palmeiras com Água Santa e derrota do São Bernardo para o Corinthians favoreceram a equipe alvinegra dentro do Grupo D. Diretoria do Guarani prepara ofício à Federação Paulista de Futebol após a atuação de Rafael Claus. Principal questionamento alviverde é sobre a expulsão de Lucas Rafael depois da revisão do VAR na primeira penalidade. Apesar da derrota, Bugre segue na liderança isolada no Grupo B com 10 pontos somados. Equipe alviverde volta a campo quinta contra o Novo Horizontino no Brinco. Após empate sem gols com o Novo Horizontino, Santos monta plano para aproveitar Neymar ao máximo no clássico contra o Corinthians vai acontecer na Neoquímica Arena nesse meio de semana. Camisa 10 do Peixe não foi bem em Novo Horizonte e começará novamente como titular no duelo contra o Timão. Quarta-feira vai acontecer o jogo. Corinthians vence São Bernardo com gols nos acréscimos e garante classificação antecipada ao mata-mata. Romeiro aos 49 minutos e Memphis aos 53 garantiram a vitória que colocou o Timão nas quartas de final do estadual. Eagles atropelam os Chiefs e são campeões do Super Bowl. Philadelphia Eagles não tomou conhecimento do time de Kansas, amassou o adversário e conquistou a competição pela segunda vez. Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora? O que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. Onde tem jardinagem, tem Steel.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Derby 209 em jogo realizado neste domingo no estádio Moisés Lucarelli. Vitória da Ponte Preta pelo placar de 2-0 diante do Guarani. O time ponte-bretano com Diogo Silva, Simon, Emerson, Arthur, Maguinho, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, depois Dudu, Danilo Marcelos, Victor Andrade, depois Everton Brito, Derlei, depois Bruno Lopes, Jean Dias, depois Renato, a equipe do técnico Alberto Valentim. O Bugre de Gabriel Mesquita, Lucas Justem, depois Cauê Rafael, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson, Natan Camargo, depois João Vitor, Sarará, depois Isaac, Anderson Leite, depois Titi, Luiz Miguel, depois Caio Melo, João Marcelo e Deni Júnior, a equipe do técnico Maurício Souza. Os 2 gols de pênalti, ambos no primeiro tempo, Danilo Barcelos a 33 e Gia Dias a 53 minutos. Arbitragem de Rafael Klaus, cartões amarelos para Arthur, Vitor Andrade, Maguinho e Danilo Barcelos da Ponte, vermelhos para Lucas Rafael do Guarani e Simon da Ponte Preta. Público de mais de 13 mil torcedores. Este foi o público presente no estádio Moisés Lucarelli. A ficha técnica da vitória da Ponte Preta no Derby 209. Ponte 2, Guarani 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos às mensagens. Eu vou tentar ser sucinto aqui para tentar atender todo mundo, porque é muita mensagem, não vai dar tempo. Mas vamos lá. CH, bom dia. É o Colombini que está mandando mensagem aqui. Diretoria do Guarani vai recorrer na federação contra árbitro. Isso é desvio de foco. Não concorda, não é? De qualquer maneira, está registrado aqui, meu amigo. Isso aqui é provocação, não vou ler. Falam de 30 anos de profissão, setorista aqui e ali, Batista 70 anos na crônica esportiva e afirmam ter sido penal. Gleger até comentou algo certo. Agora, dizer que a Ponte Preta fez por merecer o resultado foi amassada, Renato César. Tá bom, Renato, é a sua opinião, tá registrado. Rafael Klaus 2, Guarani 0. O que esse cidadão fez ontem no derby é uma coisa inadmissível. Agora me explique qual é o critério para definir um árbitro. Tiago de Sumaré, tá revoltado aqui. E mais diminuiu muito a porcentagem do resgate. Ah, não, isso aqui é outra coisa. O Klaus fez ontem, foi vergonhoso. Tem que afastar esse cara do quadro de arbitragem, urgente. Estragou o jogo. Uma boa semana para todos. Márcio Secarelli. Bom dia, nem sabia que o José de Assis Aragão estava apitando ainda. Me surpreendeu ele aparecer no apito do derby ontem. Sidão Chaveiro. Sendo irônico. Quais medidas o Guarani adotou? Sabe informar? O que pode vir adiante? Tendo em vista que o Guarani ganharia fácil o jogo. Esaú Valentino. Está registrado. O Guarani está fazendo um protesto formal à federação contra a arbitragem do Klaus ontem. Com os resultados, podemos sonhar com algo a mais no Paulista? Observação. Nosso rival se complicou, não é, amigo? Red Bull encostou e a Lusa também. Darley Anchieta. Tem que esperar, faltam 4 jogos ainda.
Tudo certo, analisando o VAR, o juiz acertou em marcar o penal. Foi chamado para ser expulso, pois era o último jogador. Vamos, Ponte. Eu vou relatar aqui, não é a minha opinião. O que disse Rogério Batista do Prado, ex-árbitro e amigo da gente. No lance do primeiro pênalti, segundo o Rogerinho, não é? Não houve disputa de bola. O jogador da Ponte foi agarrado. Pênalti, segundo ele, porque estava dentro da área. E o cartão vermelho foi justamente porque ele estava indo em direção ao gol. Foi o que está, inclusive, no portal. Tá bom, gente? Eu acho que foi pênalti, mas eu acho exagerada a expulsão do jogador do Guarani. O que importa são os 3 pontos. Porém, sendo honesto aos fatos apresentados, essas vitórias de pênaltis da Ponte me incomodam um pouco. Renato Grácia. Vamos aos dois lados do mesmo evento. Não vai dar para ler tudo, Wagner. Pergunto, como ir ao estádio até mesmo levar a camisa? Acredito que não bastasse aquele calor absurdo e o grande número de torcedores que compareceram não tinha o básico para vender. Água suficiente. Isso demonstra uma falta de planejamento e um descaso com o torcedor. Está registrado, Wagner, a sua crítica. Vi críticas de que a Ponte parou no segundo tempo, mas se não foi disciplina tática, semana passada o papo era desgaste físico. Thiago Barba. Boa tarde, pessoal. Uma câmera de frente do lance mostrou que o jogador do Guarani colocou a mão no jogador do adversário e ele se joga. Como um puxão fez o jogador cair para frente. Reginaldo do Pauliceia. É uma coisa para ser discutido. Realmente, se você está puxando o atleta, como é que ele cai para frente? Né? Mas, enfim, são opiniões, né? Você não acha que o Gé está fazendo falta? Edivaldo Sumaré. Está. CH, cada qual com o seu comentário. O meu, Klaus Ladrão, 2-0 Guarani. Simples assim. Carlos Castelo. É isso aí, cara. Todo mundo tem a sua opinião. Agora, só espero que as pessoas respeitem a opinião contrária. Agora, dá para acreditar na classificação da Ponte. Vai ser difícil, mas não impossível. Alê. Bom dia, não sei por que reclamam tanto. Se o lance do pênalti que foi dado para a Ponte fosse fora da área, não seria. O vermelho pode ser questionado. Cléfor. Seu comentário do derby foi o melhor como sempre. Fomos... parabéns. Obrigado, Luiz. Mas não é por aí não, cara. Tem muita gente que tá brava comigo e eu dou todo o direito. Desde que a pessoa não passe dos limites, pode discordar à vontade, não tem problema. Eu não sou dono da verdade. Eu, quando gravei meu comentário pós-partida e disse isso, a minha impressão não mudou. As expulsões foram exageradas e o pênalti aconteceu. Essa é a minha opinião. Mas pode discordar à vontade, tá? Vocês são uma piada de mau gosto. Mídia nacional repercutindo o assalto do Klaus e só vocês brigando com a imagem. Está dizendo quem transmitiu o jogo. Eu tenho o direito de discordar, não tenho, Vitor? Mas está registrado aqui, tá bom? O Guarani foi roubado, juiz incompetente, não serve nem para apitar jogo do amador. Rogério de Hortolândia. Agora, a expulsão do Lucão determinou o curso da partida. Por isso que eu disse que não deveria ter sido expulso. Não deveria mesmo. É a minha opinião. O árbitro interferiu? Interferiu. Se é 11 contra 11, o jogo poderia ser diferente. Não quer dizer que seria. Mas poderia, porque o Guarani naquele momento estava melhor. Tá bom? Um abraço. Obrigado, viu, o Pedro Henrique. O Godoy, nos donos da bola, explicou que o primeiro pênalti aconteceu e a expulsão foi correta. Todos os árbitros que eu consultei, o ex-árbitro, falaram que foi pênalti e a expulsão foi correta. Todos. Eu consultei 5. Entre eles o Rogerinho, agora está me dizendo do Godoy. Não sabia. Estou feliz pelo resultado, mas o técnico da Ponte teve mais sorte que juízo, Marcos Carvalho. Grande CH, você acha que a Ponte tem condição de ganhar do Corinthians? Wellington, acho difícil, mas pode acontecer. Negavéia surpreendente, está fazendo um bom campeonato. Um abraço. CH, muita choradeira por parte dos derrotados. Antônio, a expulsão do Simon foi pior do que do zagueiro. Antônio, do Jardim Leonor. Será que tem casa de apostas envolvidos no derby? Bisnaga? Acho que, sei lá. Eu não acredito. Qual o interesse do Klaus para prejudicar a Ponte de propósito? Ele é o maior árbitro do Brasil. Luiz Valinhos.
Eu também. Ontem ele não foi bem, na minha opinião. Mas eu ainda acho que o Klaus é um dos melhores do Brasil. Aguinaldo de Americana. CH, fica aqui minha indignação com a arbitragem de ontem. Não foi pênalti. Abraço, Aguinaldo. Tá registrado. Os derbys, o Guarani conta amistosos, mas em jogos oficiais a Ponte tem Paulo Perim. Não sei. Não sei se tem mais ou menos. Parabéns, equipe da Band. Vocês passaram vergonha ontem. Falaram que a Ponte mereceu. A Ponte deu um chute no gol ontem e vocês falaram que a Ponte mereceu. Marcelo Capelletti, é o seguinte. Eu não vou debater com você porque são opiniões, tá? Uma final de campeonato, um derby, um jogo desse tamanho, você ganha de duas maneiras. Você pode dar espetáculo e ter desempenho, ou você pode ser pragmático e vencer o jogo. A Ponte foi pragmática e venceu o jogo. Dá para discutir o negócio do pênalti, tá tudo certo. Mas dizer que não foi merecida a vitória, eu discordo, mas respeito aí a sua opinião, tá bom? Obrigado, Renato. Uma coisa temos que nos preocupar, não dá mais para aguentar Renato e Danley. Paulo Jacumã. Uma vergonha a Band comentando isso. Mureteiros não diz o óbvio que não foi pênalti. Tá bom, Gustavo. Um abraço para você, uma ótima semana. A expulsão foi devido à tentativa de cotovelada do zagueiro do atacante, Antônio Fernandes. Bom dia, São José do Rio Preto, é o Silvio. Ponte ganha, mas falta muito treinamento. O time é fraco. Resolveram a inundação, então não cai pra frente porque chegou correndo. Física, Alexandre. CH, estava nas vitalícias e o primeiro pênalti foi bem à minha frente, assim como o do árbitro. Fiquei em dúvida, porém aquela coisa, na dúvida o árbitro sempre favorece o time maior. Alexandre, você é um brincalhão, né? Eu nem vi isso, cara. Se eu tivesse lido antes, eu não teria lido. Desculpem. Foi o pênalti claro e a expulsão foi justa. Olha a opinião do Godoy, Neto. Obrigado, cara. Mas, o Avelar, eu não acho que eu seja o único coerente, não, tá bom? Um abraço, obrigado, viu, pelas palavras. Como pode ser lance polêmico se ocorreu puxão? Robson Ponte Pretano. Essa discussão vai até o próximo derby, sem parar. Batata de Rio Preto, estamos tomando uma de novo aqui no seu Roberto, Joel, Alfeu, Dentinho, Marquinhos, Rafinha e o Antônio, meu filho. Segunda-feira já tá tomando? Meu Deus. O VAR chamou o Klaus para trocar a cor do cartão, pois era perigo de gol e não anular o pênalti. Leandro de Rezende. Eu torço para a Ponte e digo que esses dois pênaltis tivessem sido marcados contra a Ponte, a revolta estaria generalizada. Árbitro apoiar o que aconteceu ontem é normal. A classe é unida. Guarani foi roubado, segundo Paulo Neves, que é Ponte Pretano. Uma opinião aí, concordando com muita gente. O André Jaime, a vida segue, nada acontece com o Klaus. Cadê o áudio do VAR? Grande roubalheira ontem, que palhaçada, como pode? Esse Vitor Andrade era para ser expulso, um absurdo. Comenta aí, por favor. Verdade, teve esse lance também. Futebol é contato, não foi nem falta, um absurdo. Fala do lance que o Vitor Andrade não foi pênalti. Desculpe, CH, ela não mereceu não. Só deu Guarani, meu amigo. Bande vergonha, seja... Não posso ser incoerente, eu tenho que ser coerente como eu sou. Só deu Guarani. Feio você falar isso. Tá bom, vai, eu não vou estender não. Bom dia, CH. Sempre concluo o merecimento da vitória pelo resultado. 2-0. Edson. Infelizmente não estão valorizando a vitória da Nega Véia. Os dois pênaltis foram puxão e outro rapa por baixo. Abimael Costa. 11h49 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Desculpem aqueles que eu discordei, que eu não contentei e aqueles que eu não atendi, tá bom? Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca chegou ontem à terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista, 2-0 para cima do Guarani, derby 209, que derby polêmico, hein?
Atuação bastante criticada do árbitro da partida, Rafael Claus, mas a Ponte fez a sua parte, né? Fez os gols de pênalti, um com o Danilo Barcelos, outro com o Jean Dias que foi aí o paciente, né? Ele quem sofreu os 2 pênaltis. Com o resultado, a vitória e os demais resultados da rodada, a Ponte alcança a vice-liderança do grupo no Campeonato Paulista, o grupo D, que lhe dá, pelo menos momentaneamente, uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. A Ponte está à frente do Palmeiras e 1 ponto atrás do São Bernardo. No final do jogo, houve uma entrevista coletiva diferente, né? Esteve presente na sala de imprensa o coordenador técnico João Brigatti, o técnico Alberto Valentim e 3 jogadores. O goleiro Diogo Silva, o Emerson, capitão do time, e também o Gustavo Teles. 5 personagens estiveram na entrevista coletiva. Vamos ouvir o que disse o técnico Alberto Valentim. Ele comentou sobre a importante vitória no Derby 209. É importante para aquilo que a gente está querendo fazer esse ano. Somar o maior ponto possível para nós obtermos o nosso primeiro objetivo o outro objetivo, né, que o primeiro já foi conquistado, outro objetivo no Campeonato Paulista. E o jogo contra o maior rival, que era importantíssimo para todos nós, por várias razões. O Diogo falou, o torcedor estava ferido, nós queríamos muito o trabalho de todos, a entrega de todo mundo aqui, então é isso aí. Palavras do técnico Alberto Valentim, ressaltando aí esta vitória importante da Ponte Preta. A Macaca, que já havia alcançado o primeiro objetivo, que é a permanência na Série 1, agora está aí na briga e é uma candidata forte para conquistar também uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Somente uma informação sobre a Copa do Brasil: a CBF confirmou que o jogo contra o Concórdia, a primeira fase da Copa do Brasil, vai acontecer no dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira, 9h30 da noite, fora de casa. As informações da Ponte aqui no Nossa Área. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. O pessoal do Guarani tá bravo, né, CH, com a arbitragem do Rafael Claus e de toda a sua equipe, Thiago Duarte Peixoto, o árbitro de vídeo, porque a arbitragem teve uma atuação bastante preponderante no jogo de ontem, na derrota do Guarani 2-0 para a Ponte Preta. Os pênaltis marcados, né, contestados pelo Guarani, e a expulsão também do Lucão acabaram refletindo, segundo o Guarani, no resultado da partida. Inclusive o Guarani até divulgou uma nota, né, de repúdio aí contra a arbitragem, dizendo que vai tomar todas as ações que forem possíveis. Claro, de reverter o resultado, mudar o jogo é complicado, mas o Guarani deixou claro a sua insatisfação. Tanto que o presidente Rômulo Amar, ele fez um pronunciamento criticando a atuação do Rafael Claus após a derrota no derby. Vamos ouvir aí as palavras do comandante Bugrino. Sentimento de impotência por parte do Guarani Futebol Clube, que eu venho aqui dar uma declaração em função do ocorrido hoje na partida. O time se mostrou bem valente. Os jogadores foram muito brios, lutaram, mesmo com um homem a menos. Na maioria do jogo a gente foi superior, porém, essa situação eu vou pessoalmente amanhã, na Federação Paulista, conversar diretamente com o presidente para levantar. A gente vai solicitar todos os áudios e os vídeos do VAR para tentar entender o que aconteceu. Pois parece que é unânime, dentro principalmente das imagens de TV, que realmente tem uma dúvida grande em relação ao pênalti. E além de ter revisado no VAR, depois ainda teve a expulsão. A principal reclamação, né, a principal contestação do Guarani diz a respeito ao primeiro pênalti. O Guarani acredita que sequer foi pênalti, né? Acredita que foi fora da área. O árbitro não apenas confirmou o pênalti, como expulsou o zagueiro do Guarani. O técnico do Bugre, o Maurício Souza, diz que apesar da derrota, a equipe está no caminho certo. Eu estou muito confiante, a gente não muda o nosso planejamento, nós temos uma linha de corte para se manter na competição ano que vem, esse é o nosso primeiro objetivo, entendeu? Mas, como você falou, a gente acaba ainda na liderança do grupo, enfim, se deixar a gente sonhar, a gente vai sonhando. Mesmo perdendo, né, com os demais resultados da rodada, o Guarani segue na liderança do Grupo B. Tem 10 pontos, né? Está aí à frente do Bragantino, do Santos e da Portuguesa e depende apenas de si para buscar uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista, CH.
Obrigado, Catarino. E agora comentando o derby, Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão. Um abraço, CH. Um abraço a você. Bom dia aos amigos da Bandeirantes. Bom, derby polêmico, toda essa polêmica envolvendo a arbitragem. A história foi a seguinte. Acho que a expulsão do Lucão eu não teria feito. Acho que errou o Klaus. O pênalti eu teria dado. Né, e também não teria tirado do jogo sem cartão amarelo, com o cartão vermelho direto, o Simon. Só que a diferença é a seguinte, né? O Simon foi expulso a 37 do segundo tempo, com o jogo praticamente definido. Então a influência da saída dele do jogo, o prejuízo para a Ponte foi muito menor. Agora, fora isso, a história do jogo pode ser contada da seguinte maneira: antes e depois do primeiro gol da Ponte, a expulsão do Lucão. O Guarani começou muito melhor, até 15 minutos tinha ido 2 ou 3 vezes com perigo, a Ponte sem transição, só fazendo ligação direta, e depois a Ponte equilibrou o jogo. Quando ela fez o gol, ela já tinha equilibrado, o jogo estava pau a pau, e aí os 2 gols no primeiro tempo praticamente mataram a partida. Acho que 2 pênaltis que podem ser discutidos sim, mas para mim existentes, caracterizados, só que desnecessários, especialmente o segundo do Rafael, pênalti desnecessário, né? Eu acho que o Jean Dias não sabia o que ia fazer com a bola ali. Estava saindo da área, inclusive estava tentando um drible, mas tinha cobertura, e aí tomou um rapa do Rafael, pênalti, o Klaus estava muito perto, contrariamente ao primeiro pênalti, onde ele estava muito mal colocado, mas no final começa melhor o Guarani, a Ponte equilibra, vira ganhando de 2-0 com 2 penais, o que não é comum. Vem o segundo tempo, a Ponte só administra, a Ponte diminui demais a sua intensidade e o Guarani, com um jogador a menos, foi melhor do que a Ponte no segundo tempo. Criou situações e tivesse feito um gol ali, olha, com o João Marcelo cara a cara, aquela outra que passou lambendo o poste, o Guarani teria voltado para o jogo e talvez a Ponte tomasse um duro castigo pelo fato de ter administrado demais e de ter recuado demais, de ter baixado demais as linhas e de ter diminuído demais a sua intensidade no segundo tempo. Como o Guarani não fez o gol, aí o tempo foi passando e a Ponte conseguiu levar com algo de tranquilidade até o final, numa vitória que me parece que premiou aquela equipe que estava mais preparada emocionalmente para o derby, e eu entendo que o Guarani, depois que tomou o primeiro gol, se perdeu nesse aspecto, e o segundo gol acabou sendo consequência do primeiro, pelo nervosismo da jovem equipe do Guarani. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados
requintados. Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30, com mais um Nossa Área para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu